O que está acontecendo, jovens curiosos? Se estamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou assistindo inúmeros vídeos estranhos recomendados pelo YouTube, por que não investir esse tempo no Senhor Curiosity? Aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são fatos quaisquer, e sim que vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, estas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. 1. Existe um peixe chamado sarpa salpa, que quando é ingerido causa alucinações severas que podem durar até 24 horas. Esse peixe do Mediterrâneo era muito consumido no Império Romano por produzir alucinações similares ao de etilamida do ácido lisérgico. Pare, Tibi, não chegue perto do peixinho 2. Se você curte gatos, talvez goste dessa curiosidade. E é assim que os gatos Munchkin se parecem, eles são conhecidos por terem patas extremamente curtas em relação ao resto do corpo. Mas fique tranquilo, isso é obra da natureza, e não interfere nas habilidades deles de correr e pular. Os elefantes são feras da natureza. Embora muitos pensem que eles bebem água com a tromba, na realidade estão enganados. Eles absorvem a água e depois a liberam na boca, assim como com a comida. Assim, filhotes de elefante, que ainda não dominam o uso da tromba, costumam beber água como um cachorrinho. Ah, que fofo. 4. As guerras são ruins, mas olhando para os pontos positivos, elas impulsionam o desenvolvimento dos países envolvidos em todas as áreas. E, por exemplo, a famosa bebida Fanta foi criada na Alemanha nazista em 1941, depois que a Coca-Cola cortou o fornecimento para o país germânico. 5. Nesta vida, você pode se dedicar ao que quiser, e se não, diga isso para esses diretores franceses que fizeram um filme em 2010, chamada Rubber ou Pneu, onde há um pneu com poderes psíquicos que vai matando pessoas. Porque sim, é isso mesmo. O mais louco de tudo é que dura quase 1h30. 6. Se você achava que era inteligente, é melhor ouvir esse dado. Wolf Cookier, um estudante de astronomia de 17 anos, fez um curso de verão na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, e no terceiro dia, ele acabou descobrindo um novo planeta que é quase 7 vezes maior que a Terra. Muito bem, Wolf 7. O espaço hoje está repleto de lixo espacial. Porém, em meio a isso, descobrimos que, em 2018, a bordo do ônibus espacial Atlantis da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, foi enviado ao espaço um pedaço da macieira que inspirou Isaac Newton a formular a teoria da gravidade no século 17/8. A arte é tão interessante que muitas vezes chega a ser inacreditável. E neste caso, descobrimos que o Museu Nacional de Arte e Design Victoria e Alberto, localizado em Londres, tem uma exposição de queijos feitos com bactérias da pele morta de diferentes famosos. Por exemplo, as bactérias dos pés do ex-jogador David Beckham. Eu também fiquei surpreso. 9. Se você não gosta muito de animais, é melhor se segurar, porque este é o gato patinegro, considerado o felino mais mortal do mundo. Esqueça o leão, o tigre ou as onças pardas. Este gato tem sucesso em 60% de seus ataques e, em uma noite, é capaz de matar dezenas de roedores ou pássaros. Já vimos a Era do Gelo e ficamos fascinados com os mamutes e outros animais pré-históricos. É assim que se parece um mamute real de 42 mil anos. Sim, pode entrar a coruja impressionada. E, incrivelmente, conseguiu se conservar sob o gelo da Sibéria e hoje em dia, conhecida como luva, é o mamute mais bem preservado da história. 11 invenções estranhas dos últimos anos, mas nem por isso menos épicas. Nos deparamos com a lâmpada da amizade, uma lâmpada que se coloca uma em cada casa. E quando uma pessoa toca a lâmpada, não importa o quão distante esteja a outra, ela também acenderá. 12. Há alguns anos, a Holanda se tornou oficialmente o primeiro país do mundo sem cães de rua, já que o Estado decidiu se responsabilizar pela castração deles para evitar sua reprodução em massa. Além disso, leis rígidas foram criadas para quem abandona animais de estimação e impostos altos foram impostos para cães de raça. Boa ideia, holandeses. 13. Uma das seções mais divertidas do 30 Coisas são as fobias estranhas. E neste caso encontramos a sonifobia, que é simplesmente o medo de dormir. Pessoas com esse transtorno sentem pânico ao pensar que algo terrível vai acontecer com elas enquanto dormem. Como, por exemplo, que vão parar de respirar e morrer. 14. Sempre é preciso ver o lado positivo das coisas. E se não pensarmos no brownie de chocolate? Sim, é uma das sobremesas e bolos mais famosos do mundo, o qual teve sua origem em um erro do confeiteiro, já que, ao que parece,
ele havia esquecido de adicionar fermento ao seu bolo de chocolate, o que resultou nessa delícia. 15. Se há algo que todos detestamos, é a lição de casa que nos passavam na escola para fazermos em casa. Mas você sabe a origem disso? Aparentemente, a lição de casa foi inventada pelo professor italiano Roberto Neville em 1905 como punição aos alunos por mau comportamento. 16. Com certeza você já assistiu a algum filme da saga O Exterminador do Futuro, mas você sabia que Arnold Schwarzenegger recebeu 15 milhões de dólares para fazer o filme O Exterminador do Futuro 2. E o que tem de curioso nisso, senhor Curiosidade? Aparentemente, no filme ele só precisou dizer 700 palavras, o que significa 21 mil dólares por palavra. Um pouco demais, amigo. 17. Os tubarões são um dos animais mais temidos do mundo, e podemos entender o porquê. Além disso, eles vêm em vários tipos e tamanhos. Por exemplo, o tubarão macaco é conhecido por ser um dos animais mais rápidos do mundo, já que atingem 124 km por hora ao atacar suas presas. 18. Durante a Guerra Fria, havia muita espionagem entre os países, que, por exemplo, os agentes da CIA dos Estados Unidos usavam um método de comunicação secreto, que era baseado em como os cadarços deles estavam amarrados. Bem pensado, agente Bond 19. Se você pretende visitar a Holanda alguma vez na vida, não deveria deixar de conhecer a vila de Giethoorn, que é conhecida como a Veneza da Holanda. E já sabemos o motivo. Os carros são proibidos e os moradores e turistas só se locomovem de barco, bicicleta ou a pé. 20. A Alemanha é o lar das melhores marcas de carros do mundo. E como era de se esperar, para aproveitar ao máximo essas feras da engenharia, descobrimos que eles têm certas rodovias chamadas Autobahn, onde não há limite de velocidade. Perfeito para o relâmpago McQueen. 21. O jeito mais fácil de distinguir um animal carnívoro de um herbívoro é pelos olhos. Os animais carnívoros têm seus olhos na frente da cabeça, o que os ajuda a localizar seu alimento, enquanto os herbívoros têm os olhos nas laterais, o que os ajuda a detectar um possível predador. A natureza é surpreendente, presenteando-nos com fenômenos incríveis, como o lago Grunner See, na Áustria, o qual, diferente de um lago comum, muda completamente conforme a época do ano. No inverno, é um simples passeio com árvores e bancos para sentar e aproveitar um dia de sol. Mas no verão, com o degelo das montanhas ao redor, o lago fica submerso sob 3 ou 4 metros de água. Uma loucura total. 23. Após milênios, a humanidade conseguiu deixar a Terra. Atualmente, temos mapas mais precisos da superfície da Lua e de Marte do que dos nossos oceanos. Durante o Império Romano, animais selvagens eram usados nas lutas de gladiadores, para torná-las mais emocionantes. Você sabia que havia milhares de leões treinados para a guerra? Isso mesmo, os romanos levavam leões para algumas batalhas. 25. Um dos animais domésticos mais fofos que existem são os hamsters ou os porquinhos da Índia, que têm a incrível habilidade de guardar muita comida na boca, já que, ao que parece, esse tipo de bolsa que eles têm se estende até os quadris. Por que o Sr. Hamster está tão obeso? 26. Em uma região remota da Alemanha, encontramos uma cidade mineradora abandonada chamada Kohlmannskup, que foi usada em 1900 para extrair milhões de dólares em diamantes. Mas depois foi abandonada e hoje está quase escondida entre tanta areia dessa região desértica. Na Ucrânia, uma ferrovia abandonada se transformou no famoso Túnel do Amor, para os românticos que desejam uma foto para as redes sociais. Uma linha de trem abandonada foi tomada pela natureza. 28. Em Dubai, por causa do islamismo. Para consumir bebidas alcoólicas, é necessário ter uma licença especial e pelo menos 21 anos de idade. E ter um salário mínimo mensal de mais de 800 dólares. Que cuidadoso, senhor árabe. 29. Após os incêndios que atingem a Austrália atualmente, imagens de animais como os koalas inundaram a internet. Apesar de muitos falarem sobre ursos koala, eles são, na verdade, marsupiais. Então, os pandas têm mais a ver com os lêmures do que com os ursos clássicos. Essa curiosidade com certeza vai te surpreender. Você sabia que o isqueiro foi inventado antes dos fósforos? O primeiro isqueiro foi produzido em 1826 por um químico alemão chamado Johann Wolfgang, enquanto os fósforos foram inventados um ano depois. Antes de ir,
Quero que saibam que sempre tento responder cada comentário que vocês deixam nos vídeos, pois adoro isso. Além disso, sempre tento cumprimentar cada novo inscrito que se junta semanalmente ao Senhor Curiosidade. Embora seja complicado para mim devido à quantidade, tento fazer o meu melhor. Agora deixem-me cumprimentar alguns inscritos a quem eu devia vários cumprimentos. Primeiramente, um enorme abraço para Jorge e Jonathan Velasquez, a quem eu devia esta saudação. Depois, outro grande abraço para Sheffer Rocha, que também queria seu cumprimento há bastante tempo. Também mando um grande, mas grande abraço para Rei do Caminho Imortal, que foi rapidíssimo para comentar no vídeo anterior. Um grande abraço para Juan José Hernandes, que também devia seu cumprimento. Por fim, um abraço para John Calderon, que esperava seu cumprimento há cerca de 6 vídeos. Também mando um enorme abraço para Marlon Tabora, um super histórico do canal. Depois mando um abraço para Álvaro Rojas, que também devia seu cumprimento. Mais um abraço para Free Dog, que aguardava seu cumprimento faz tempo. Depois mando um grande abraço de boas-vindas para Sebastião Condori, que se juntou ao canal há alguns dias. Outro abraço para César Atriel, que também devia seu cumprimento. Depois mando um grande abraço para Omega Prime, que queria um cumprimento. Outro abraço para Daniel HS, que também estava devendo um cumprimento há bastante tempo. E por fim, saudações a Bromas. Depois, outro grande abraço para Gabi Parra e o último cumprimento vai para o craque Pedro Madesco. Agora sim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar tudo, mas realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Senhor Curiosidade, inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Somos cada vez mais. Eu sou Silo Crast.